radiestesista pode ser preconceituoso? Acho que não, né? De certo que não. Experiência conta? A pessoa que está procurando respostas para suas dúvidas, o que vai fazer, deixa de fazer, ela vai procurar um radiestesista que tenha teoria ou que tenha a prática e a teoria. A radiestesia, tá? Ela não é tão famosa, vamos dizer assim, como tarô e búzios. Geralmente uma colega chega para outra e fala assim: pô, tô assim com uma dúvida, conheci um pai de santo, conheci uma médium espetacular, vamos lá jogar carta com ela, baralho cigano, um tarozinho, até mesmo búzio. Mas eu nunca escutei nessa minha andança aí o pessoal, pô, vamos procurar um radiestesista para, né, saber da vida, como estão as coisas, por que isso está acontecendo. Eu não estou me importando com essa competição, vamos dizer assim, né, com essa busca, porque mais um, porque o outro, porque tudo é moda, né? A pessoa vai naquilo que escuta mais, aquilo que interessa mais. Tem gente que olha ali e vê aquele negócio, o pêndulo balançando ali, não acredita, acho que é adivinho. Não, esse cara está adivinhando. Outras se encantam. Mas uma coisa ruim, na verdade, gente, são aquelas pessoas que não saem de casa sem ler um horóscopo. Aliás, nem faz nada se o horóscopo disser para ela não fazer. Ou ela faz aquilo que vai acontecer. Você vai deixar a sua vida ser guiada por um horóscopo? Um horóscopo que serve para aquele signo milhões de pessoas e às vezes não funciona para uma, para duas, ou não funciona para milhões de pessoas, funciona para uma, e essa uma fica cada vez mais convencida que aquilo é bom e funciona. Tem pessoas também que não faz nada sem consultar um búzio com um baralho. Não faz. Não sei, elas são teleguiadas. Ela vive em função desse povo. E aí? Cada um. Encruzilhadas. Por que as pessoas fazem trabalhos em encruzilhadas? Por que a igreja pegou um nome, diabo, ou Exu em outras religiões, como um ser do mal? Porque umas pessoas fazem um despacho encruzilhada para uma determinada entidade para acontecer um pedido, resolver um problema, seja lá o que for. Falta de informação, talvez, né? E será se essa comida que você está dando ali para aquela entidade é aquela entidade mesmo que vai comer? Será se não tem aí uns espíritos aí meio espertos e está tirando fama no nome de alguém? Tem gente que pega carona, um nome bom para fazer coisa ruim, né? Tem gente que, por fortes emoções mentais, acha que fez um pacto com o diabo, né? E diabo virou aí um nome pesado, que é do mal. Se a gente, eu costumo sempre comparar com a realidade. É tipo assim, né? Tem gente que leva a fama daquilo que não fez, não é verdade? Pô, a dona ali porque recebe homem em casa, ou porque
se separou 3 vezes e vai trazer o homem para morar dentro de casa, aí o vizinho acha que já ela é a pessoa prostituta. Pô, ela trocou de homem de novo, quer dizer, a pessoa fofoqueira falando mal da pessoa, que não tem nada a ver da vida da pessoa. A pessoa não tem oportunidade de ser feliz, casamento é que nem loteria. Tem gente que ainda tenta, né, acertar na loteria. No casamento é a mesma coisa, você tem que tentar ser feliz. Se você não tentar, como é que você vai acertar? Então, né, é que nem nome Pombagira. Todo mundo faz uma ideia errada de Pombagira. Acha que a mulher Pombagira foi uma não, né? Foi uma prostituta no passado, que gosta de bebida, de muito sexo, de muita bagunça, de fumar. Peraí, gente. O que é Pombagira? Pombagira não é isso, não. Isso, tanto em nome de Pombagira e em nome de Exu, que faz por mal e dá essa ideia ruim, uma personalidade errada, o nome disso são os quiumbas. São espíritos que pegam carona nesse nome para deturpar uma imagem, vamos dizer assim, de um espírito de luz. Pombagira é um espírito de luz. Para ter uma ideia rápida aqui, uma pessoa que na vida sempre se achou uma prostituta, uma vagabunda, ou seja, pelos pais, que jogou na cara dela desde pequena, sei lá, porque ia carregar d'água, achando que as atitudes dela é uma atitude de vagabunda, né? E o marido dela também casou e sempre jogou na cara dela que ela é uma vagabunda, uma prostituta, e foi levando isso na vida dela, entrou na cabeça dela que realmente ela é uma prostituta. Que a vida dela foi sofrida. Teve 1, 2, 3 homens, marido, casada, bonitinho. E ela não queria fazer sexo com um homem, ia ser estrupada pelo marido, e contra a vontade dela passa a ser um estupro, né? Porque é casada, fica ali à vontade. Não. Quando a pessoa não quer, né? Quando um não quer, 2 não brigam, esse é o ditado. Então, a pessoa leva esse sentimento de culpa, pensa que é uma coisa que ela não é, vive mal. Ela amanhã desencarna e a sua culpa vai levá-la para onde? Para um prostíbulo espiritual, onde ali ela vê muito sexo, é sexo o tempo todo e ela se acha uma pessoa daquela vibração. E na verdade é o sentimento de culpa dela, de uma falsa ideia que a levou para este pensamento, que automaticamente levou para um plano espiritual negativo e um prostíbulo que é cheiro de sêmen, é cheiro de sexo e é sexo toda hora e que a pessoa não aguenta. Mas o sentimento de culpa e as ideias erradas, né, ou até a própria vida levou que ela se prostituísse para sobreviver, a condenou. Então, não tem outro estado mental quando a pessoa desencarna de ir para um plano melhor. É a consciência dela cobrando aquilo. Que muitos até aconselharam as mulheres a não aceitarem certas obrigações, a não se humilharem perante o homem, feminismo para cá, feminismo para lá, essas coisas todas. Aí quando desencarna, cai no mar real, vê o quanto errou com esses conselhos negativos, né? O que a culpa fez para ela se sentir uma prostituta. Vai sair daquela situação? Vai, né? Assim que ela, de coração, puramente, entender que o quanto ela errou e do modo de pensar contra si mesma, né? Quando a pessoa do outro lado da vida está num local ruim, então a própria consciência dela cobra isso dela. Não tem esse julgamento que falam por aí, que a Bíblia prega, que tem um acusador, que Deus vai te cobrar, que vai
te acusar. Não, é a sua consciência que vai puxar isso de você, vai cobrar isso de você. Então, esse é o teu tribunal, a sua própria consciência. Se você se julgou culpado, problema seu, mas uma hora você tem que saber resolver, né? Então, voltando para cá, já esclarecida essa questão de rótulo de nomes negativos, porque no caso de Exu e Pombagírias, são espíritos de luz. São esses, no caso do Pombagira, que vai entrar nesse prostíbulo umbralino, onde essa pessoa está com esse sentimento de culpa, vivendo dentro de um prostíbulo, que vai resgatar ela de lá, vai ajudar ela a sair daquilo ali, né? Conversar, doutrinar, fazer mudar o pensamento. Então é uma pessoa que precisa trabalhar num lugar deste, né? Para salvar almas. Pombagira trabalha muito em centro espírita para ajudar almas, resgatar almas, meninas, né, com problemas com sexualidade acentuada, né? A Pombagira trabalha nessa linha. O que confunde é que vem o espírito pegar carona numa ideia ruim que colocaram nas pessoas e se diz ser Pombagira. E tem gente também que gosta desse nome, né? Eu tenho uma Pombagira aí que é muito poderosa, porreta. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: radiestesista, um bom radiestesista não pode ser preconceituoso em nada, nem em religião, nem em cor, nem em raça, nem em gosto, nem em nada. Ele tem que ser uma pessoa neutra. Se ele não conseguir, para por aí. Porque não, qual é a moral que ele vai ter para cobrar de uma pessoa que o preconceito dessa pessoa que está levando ela para o buraco? Ele é preconceituoso, como é que ele vai dizer para outra pessoa para não ser? Tem moral o cara para isso? Pô, você fuma, vai dizer pro teu filho para não fumar? Qual é a moral que você tem pro seu filho parar de fumar? Ele vai jogar na tua cara, ué. Você fuma, também vou fumar. Então, gente, vamos parar. E eu vou agora contar uma historinha. Essa historinha não é minha vivência. Geralmente eu conto historinha de minha vivência, mas eu vou contar uma historinha que eu achei muito interessante para os candidatos a radiestesistas, né? E também as outras pessoas que não têm essa informação, têm esse preconceito, essa ideia errada, numa historinha muito bonita e interessante para vocês tirarem a conclusão. Eu só vou dizer e cada um reflete e vamos a mais um aprendizado. Eu botei o título desse texto de As Encruzilhadas da Vida. Vamos lá? Muito bem. Preste atenção que a história é muito interessante. Mas, a fim de dirimir dúvidas e desmistificar, logo iremos saber que o céu e a terra fundiram-se no horizonte distante, parecendo uma coisa só, como se não houvesse separação entre o mundo espiritual e o mundo material, a consciência individual e a cósmica. Sentado sobre uma pedra em uma enorme montanha de cabeça abaixo e olhos apenas entreabertos, Exu observava o fenômeno da natureza e refletia sobre o seu interminável trabalho. Exu falando, como é difícil a humanidade, né? Pensou em certo momento. Parece nunca estar satisfeita. Está sempre querendo mais e, em sua essência egoísta, desarmoniza tudo, tudo mesmo. Tudo que era para ser tão simples acaba tão complicado. Com os olhos habituados a enxergar na escuridão e na distância, Exu observou cada canto daqueles arredores. Viu pessoas destruindo a si mesma através de vícios variados. Viu maldades premeditadas e outras praticadas como se fossem atos das mais perfeita normalidade. Viu injustiças, principalmente contra os mais fracos e indefesos. Com os seus ouvidos também atentos a tudo, ouviu mentiras, palavras de maledicência, gritos de ódio e sussurro de traição. Exu suspirou. Serei eu o diabo da humanidade? Pensou ironicamente, ao lembrar o quanto era associada à figura do demônio. Passou horas observando coisas que estava habituado a ver todos os dias. Mentiras, fraude, corrupção, traições, inveja, é uma gama enorme de sentimentos negativos.
Até aí tudo bem, né? Foi quando estava imerso nesses pensamentos que Exu ouviu uma voz ao seu lado dizendo naquele tom austero, porém complacente: Laroie, senhor falante. Exu ergueu os olhos e vislumbrou a figura altiva de Oxalá. Oxalá é Jesus na sincronia religiosa, da Umbanda, Candomblé, da Igreja Católica. Epá, babá, respondeu Exu, fazendo um pequeno movimento com a cabeça em sinal de respeito. Noto que está pensativo, amigo Exu, falou Oxalá. Exu respirou fundo, contemplou novamente o horizonte e respondeu: trabalhamos tanto, incansavelmente, mas os homens parecem não valorizar o nosso esforço. Oxalá moveu os lábios para dizer algo, mas antes que isso acontecesse, Exu, como que prevendo o que seria dito, continuou: não falo em tom de reclamação, sou um trabalhador incansável e meu amigo sabe disso. É com prazer que levo o que tem de ser levado e retiro o que deve ser retirado. É com satisfação que abro ou fecho os caminhos, de acordo com a necessidade de cada um. É resignação que acolho sobre minhas costas largas a culpa do mal que muitos espíritos encarnados e desencarnados fazem. Não reclamo o meu trabalho. Sou Exu, para mim não existe frio ou calor, cansaço ou preguiça, existe apenas a necessidade de cumprir a tarefa para a qual fui designado. Alguns estudiosos dizem por aí que Exu trabalha na linha do karma. Ele é o senhor cumpridor do nosso karma. Tanto é que ele disse aqui que ele abre caminho ou fecha caminho. Vamos nós. Se mostra tão resignado e, no entanto, parece que deixa-se abater pelo desânimo, comentou Oxalá, apoiando-se em seu pachoró. Exu soltou uma gargalhada, ao que Oxalá deu um leve sorriso, com um movimento quase imperceptível no canto direito dos lábios. Não, sou resignado, nem tampouco estou desanimado, falou Exu. Estou pensativo sobre pouca inteligência dos homens. Veja só, como responsável pela aplicação da lei kármica, observo muitas coisas. Observo não apenas o sofrimento que alguns homens impõem a si mesmos, mas vejo também as incessantes oportunidades que o universo dá a cada um dos seres que habitam a Terra. O aprendizado que tanto precisam lhes é dado por bem, mas quase nunca enxergam pelo amor, então lhes é dada a oportunidade de aprender pela dor. Mas geralmente só lembram a lição enquanto a dor está a alfinetar sua carne. Com o alívio vem o esquecimento e todos os erros e vícios voltam a aflorar. Oxalá fez menção de dizer algo, mas com o dedo em riste entre os lábios, novamente Exu o impediu de falar. Ouça, disse Exu, colocando a mão em conchas na orelha, como se ele e Oxalá precisassem disso para ouvir melhor. E ambos ouviram o som que vinham da terra, o som da inveja, dos maus sentimentos, da maledicência, da promiscuidade, da ganância. Exu deu outra gargalhada e disse: percebe? Temos trabalho por muitos séculos ainda. E isso não é bom? Perguntou Oxalá, que dessa vez não deixou Exu responder e continuou. Pobres homens ignorantes da própria grandeza espiritual, da simplicidade do universo. Se não desconhecesse tanto o funcionamento das coisas, seriam mais felizes. Não. Então, estão sempre preocupados em discernir o bem do mal, resmungou Exu. E você está, senhor falante? Tornou Oxalá. Mais uma vez, Exu gargalhou. Para mim não existe o bem ou o mal, existe o justo, bem sabe disso. Então por que tenta exigir esse discernimento aos pobres homens? Eu conheço os caminhos, respondeu Exu, um tanto irritado. Para mim não existem obstáculos, todos os caminhos se abrem em encruzilhadas. Para mim as portas nunca se fecham e as correntes nunca prendem.
Conheço o sutil mistério que separa aquilo que chamam de bem daquilo que chamam de mal. Não sou maniqueísta, não sou benevolente, pois não dou a quem não merece, mas também não sou cruel, pois sempre ajo dentro da lei. Os homens, coitados, acreditam na visão simplista do bem e do mal, como se todo o universo, em sua complexa simplicidade, se resumisse apenas entre o bem e o mal. Pobres homens, repetiu Oxalá. Pobre homens, concordou Exu, mesmo olhando o universo de uma forma tão simplista, dividido apenas entre o bem e o mal, acabam sempre demonizando tudo, achando que o mal é o melhor caminho para conseguir o que desejam, ou então acreditam que são eternas vítimas do mal. E é o que é pior, quase sempre eu é que sou o culpado. Mas é você o responsável pelo mal? Perguntou Oxalá, admirando o horizonte. Sou justo, apenas isso, respondeu Exu. Não seria a justiça uma prerrogativa de Xangô? Tornou o maior dos orixás. Exu olhou fundo nos olhos de Oxalá e respondeu: estou a serviço do universo, de cada uma das forças que compõem, inclusive do Senhor da Justiça. Isso significa que trabalha em harmonia com o universo, cara, Exu? Imaginei que soubesse disso, respondeu Exu, irônico como sempre. Acho que sempre soube. Quando observo o horizonte e vejo o céu fundindo-se à terra, percebo o quanto o material pode estar ligado ao espiritual. Mas também lembro que o sol vai raiar e acredito que, apesar de todas as dificuldades que os próprios homens criam, é possível acender a chama da fé nos seus corações. Percebo o quanto eles são falhos, mas percebo também o quanto são frágeis e precisam de nós. E nesse momento passou a mão sobre o ombro de Exu. Sejam dois que trabalham na luz ou na escuridão, pois tudo faz parte do uno e se interrelacionam. O mesmo homem que hoje está nas profundezas mais abissais, amanhã pode ser o mensageiro da luz. Exu olhou para os olhos de Oxalá, como se não estivesse concordando, mas dessa vez foi Oxalá que não deixou que o outro falasse, prosseguindo com a sua narrativa. Se não fossem os valorosos guardiões que trabalham na região trevosas, dificilmente os que ali sofrem um dia alcançariam o benefício da luz. Se houvesse apenas a luz, não haveria o aprendizado, que tem como ponto de partida o desconhecimento, as trevas. O universo tão simples e ao mesmo tempo tão inteligente que mesmo nós que observamos os homens a uma distância grande, às vezes nos surpreendemos com a sua magnitude. Os homens são frutos que precisam amadurecer e você, amigo Exu, é a estufa que os aquece até o ponto certo da maturação e eu sou a mão que o escolhe como frutos amadurecidos. Quem diria que trabalhamos em harmonia, disse Exu, em meio a um sorriso? Acredito que vivemos a digladiar, quando na verdade trabalhamos em busca de um mesmo objetivo, o aprimoramento da raça humana. Oxalá não só soltou uma gargalhada porque não era esse o seu hábito, e sim o de Exu, mas disse sem conseguir esconder o contentamento. Então, companheiro Exu, não temos por que lamentar. A ignorância em que vivem os homens é sinal de que ainda temos trabalho a realizar. A pouca sabedoria que possuem significa que ainda estão muito próximos do ponto de partida e cabe a nós, não importa ser chamadas de direita ou de esquerda, auxiliá-los em sua caminhada, que é muito longa ainda. Apenas contemplar as mazelas dos corações humanos não irá auxiliá-los em nada. Sua luz que guia os olhos da humanidade e você é um movimento que não a deixa estática. Se pararmos por um segundo sequer, atrasaremos em séculos e séculos o progresso da raça humana que tanto depende de nós.
Neste momento, o sol começou a raiar timidamente no horizonte, separando o céu e a terra. Exu levantou-se da sua pedra e se pôs a caminhar montanha abaixo. Aonde vai, senhor falante? Perguntou Oxalá, como se não soubesse. Vou trabalhar, senhor dos orixás, respondeu Exu, gargalhando novamente. Esqueceu que sou um trabalhador incansável e que trabalho em harmonia com o universo, mesmo que ele me imponha a luz do sol? Oxalá não respondeu, mas esboçou um sorriso tímido. Assim trabalhava o universo sempre em harmonia. Os homens, mesmo ainda presos a tantos conceitos primários, trilhavam os primeiros passos em direção ao progresso, pois não estavam órfãos de seus orixás e protetores. Então, é um bonito diálogo, né? Cada um tira suas conclusões, suas reflexões. Não estou fazendo apologia a Exu, não estou falando nada disso nessa ideia, tá? É só uma reflexão voltada àquilo que eu falei no início. As ideias erradas que botaram na cabeça da gente, que a gente engoliu a goela abaixo até hoje, sem ter conhecimento, né? E que, na verdade, né, todos estão a caminho, o bem, no caso, Jesus, o Exu, e coitado, no caso, aí foi mal compreendido e leva essa culpa de mal, de ruim, né, por ignorância das pessoas e por, né, espíritos espertalhões se promoverem em nome de uma ideia errada. Tire as suas conclusões. Gostaram? Dá seu like. Perguntas e respostas, estou para responder. Fica com essa paisagem, quase que não sai, linda e maravilhosa. E até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado, hein? Fui!